Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com duas profissionais, que é a Bia Costa, que é nutricionista materno-infantil, é formada pela UFAL, a Gabriele de Luca, que é fonoaudióloga, que hoje ela está como coordenadora do Comitê de Alimentação e seus Distúrbios Alimentares do Departamento de Motricidade Orofacial da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e comigo, que é Eugênia de Medeiros, que eu sou fonoaudióloga, sou especialista em motricidade orofacial e atendo crianças com distúrbios alimentares há uma médiazinha de 10 anos. Então, a gente hoje vai conversar, queria agradecer a presença das meninas, principalmente de você, Gabriela, para estar disponibilizando seu tempo para a gente estar conversando sobre o tema, né, tão atualizado, sobre as questões da terapia alimentar, como é que está essa interface entre a nutrição e a fonoaudiologia, e queria agradecer, Bia, também pela presença, e vamos lá. Obrigada a você pelo convite. Queria agradecer, o convite para participar dessa conversa, e eu acho importante a gente começar essa conversa, falando um pouquinho sobre todo o contexto que a gente tem do distúrbio alimentar pediátrico, que muitas vezes recebe muitos nomes. A gente ouve falar em dificuldade alimentar, seletividade alimentar, E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre quais são os profissionais que trabalham nessa equipe que podem estar relacionados a esse distúrbio. Bom, existe uma linha muito tênue, entre todas essas nomenclaturas que, na verdade, muita gente ainda fala que todas resultam em uma mesma coisa, mas hoje, os profissionais que atuam nessa área das dificuldades alimentares é uma equipe multidisciplinar, na verdade, Nós temos médico, principalmente os gastropediatras, nós temos fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos. Então, é uma gama de profissionais, que nós englobamos para tratar essas dificuldades alimentares, a seletividade alimentar. Então, todos esses profissionais têm que estar capacitados nessa área, ou seja, fazer especializações. Não existe, assim, uma faculdade. Hoje já existe pós-graduação, Hoje nós já temos pós-graduação em algumas áreas que tratam sobre a própria terapia alimentar. Na área de nutrição, nós já temos, é bem recente essa pós-graduação. Na área de fono, eu acredito que ainda não tenha, ou tem, não sei, terapia alimentar, justamente essa parte de terapia alimentar. Mas acredito que, assim, é um termo novo, Mas é um termo que veio para ficar, porque é um problema persistente, É um problema que está aqui, que não é novo, esse problema, As dificuldades alimentares é um termo novo, mas existe há muito tempo já esses problemas de dificuldades alimentares. Porque justamente, como você falou, é uma nomenclatura nova, Então, não tem ainda diretrizes, Bia, em relação, por exemplo, ao Conselho, sei lá, federal ou estadual de nutrição, sobre quais são os direcionamentos, o que é que a nutricionista faz dentro da terapia alimentar, qual é o papel da nutrição nessa intervenção, porque o papel da nutrição que a gente conhece é do planejamento alimentar, do suporte, que é do desenvolvimento alimentar da criança, das orientações de educação nutricional. Então, esse termo de terapia, como semanal, quinzenal, é algo muito novo, eu acredito para vocês, e ainda não tem esse direcionamento. Já a gente, o objetivo da fonoaudiologia, um deles são as funções do sistema estomatognático, que aí entra a mastigação, que a gente, usa para comer, entra a questão da sucção, entra a questão da respiração, que entra a fonoarticulação. Então, todas as funções é o que a gente estuda durante a nossa graduação inteira. Então, já faz parte do nosso objetivo de tratamento, de intervenção, Então, me fala um pouquinho, Bia, da sua vivência em relação a esse direcionamento da terapia alimentar pelos seus conselhos e como é que você vê a sua intervenção nesse processo. Então, atualmente, como você mesmo disse, a gente não tem nenhum regimento, nenhum documento que realmente ele mencione esse nome terapia alimentar na nutrição. É uma coisa muito nova, não é nem falado nem nas faculdades, Então, a gente não aprende sobre isso na faculdade. O que a gente aprende na faculdade é sobre educação alimentar e nutricional, que tem tudo a ver com a terapia alimentar. Então, hoje, como é que a gente diria que o nutricionista, ele atua na terapia alimentar, O nutricionista, ele vai atuar justamente ajudando, os pais, os cuidadores, a entenderem
como ofertar o alimento para a criança, em que momento, em que frequência, qual vai ser a quantidade adequada, certo? E tudo isso para a gente melhorar, né, a aceitação, claro, sempre de acordo com a textura de conforto que a fonoaudióloga vai passar para a gente, então sempre tem que ter um alinhamento muito grande com todos os profissionais. Que não só a textura de conforto, mas a textura segura, né? Que essa criança tem condições de se alimentar. Então, por exemplo, vai ser o pastoso, esse pastoso ele pode ter grumos, ele vai ser um pastoso liso, independente da quantidade de fibras, que a gente sabe que vai quebrar, né, uma dieta pastosa, mas se for seguro para aquela criança, ele é orientado pela Fono e que vai orientar os profissionais que vai tratar essa criança, inclusive os cuidadores também, né? Todo nesse processo de ser, não só ser a questão do conforto dentro das sensibilidades, mas da segurança alimentar dessa criança, né? Não segurança nutricional, mas segurança que a gente chama de fisiológica, né? Porque geralmente essas crianças, né, quando chegam, elas realmente chegam em insegurança alimentar, né, na parte de nutricional, falando nutricionalmente, né, porque geralmente ou elas chegam com um aporte calórico até alto, porque comem alimentos calóricos, né, mas quando a gente vai ver, não tem nutrientes, então essas crianças não estão sendo nutridas, certo? Elas não estão tendo desenvolvimento adequado, tanto desenvolvimento cognitivo quanto desenvolvimento físico, crescimento. Então, a nutrição é importante nessa parte, porque a gente vai avaliar a criança como um todo. A gente vai avaliar a parte antropométrica, vai colocar a criança na curva de crescimento, ver se aquela criança está desenvolvendo, para ela desenvolver também o cognitivo dela, porque sem o nutriente a gente não vai conseguir desenvolver essa parte. E é uma questão tão importante, né, aquilo que vocês falaram, e também o que eu percebo é que às vezes os pais, eles ficam muito focados na questão do peso, né, então se a criança não come muito, é uma das preocupações, então meu filho não vai crescer, ele não vai estar bem nutrido, então a importância também da nutrição dentro dessa equipe, né, para orientar esses marcos de desenvolvimento, né, enfim, e também entender a importância de acompanhar a criança como um todo, né, e não só a questão do ganho do peso, né, e às vezes a questão do distúrbio alimentar pediátrico, ele pode até ser meio que negligenciado caso a criança esteja ganhando peso, né, então se está ganhando peso, está tudo bem, né, se tem um peso adequado ali, não está faltando nada, e muitas vezes a gente sabe que não, né, que é ao contrário, como você disse, às vezes a criança ela pode estar dentro do peso, ou às vezes até acima do peso, mas não necessariamente ela está nutrida, né, dentro daquele contexto. Então, isso é bem importante. E pensando nisso, meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho também, né, a gente comentou sobre como tem vários profissionais hoje que atuam nessas áreas, né, dentro da área do distúrbio alimentar pediátrico, e eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, a Eugênia começando como fonoaudióloga, falando quais seriam as condutas específicas dentro desse contexto, né, no manejo dessas crianças dentro da equipe. Qual que é a conduta específica da fonoaudiologia, por exemplo? Então, como eu tinha comentado, Gabi, a gente tem a nossa formação, né, Bia, uma delas é sobre o sistema estomatognático, que ele é composto de músculos, composto de pares de nervos cranianos e de funções. Então, a gente vai trabalhar focada na função. Por isso que a gente não faz só o exercício de motricidade orofacial. A gente faz o exercício focado na função que aquele exercício vai proporcionar aquele músculo. Então, vai depender muito do que aquela criança vai chegar para mim, dentro da avaliação. O que é que está alterado? Tem alteração de motricidade? Tem alteração de mastigação? Tem alteração de sucção? Como é que estão as fases da mastigação dessa criança? Né? Porque a mastigação é um comportamento aprendido. Então, a depender do que aconteceu nas habilidades sensorio-motores orais dessa criança, da sensibilidade, desse conforto dentro da boca, ela vai alterar essa parte da mastigação. Como também tem crianças que não têm alteração de mastigação, ela tem só uma sensibilidade, ela tem uma relação muito ruim com o alimento, porque ela passou um tempo tendo uma associação direta muito negativa, né? Então, ela acabou não criando pontos positivas, cognitivas mesmo, com esse alimento, porque sempre era difícil para comer, seja o tamanho, seja a textura, seja a fase da mastigação que ele não está dando conta. Por exemplo, se a criança não chega na última fase da mastigação, que é a pulverização, é muito difícil ela conseguir comer uma carne, né, um alimento fibroso, uma fruta mais durinha, uma fruta que tem casca, porque ela não vai conseguir dar conta.
Então, é justamente esse intermédio de quando a fono faz a avaliação que já indica para a equipe, seja para Nutri, seja para terapia ocupacional, seja para psico, quais são os alimentos seguros para ela ser ofertado nas outras terapias e também no meio, né, no ambiente doméstico, para os cuidadores. Então, acredito que a gente, como fono, tem como se fosse um carro-chefe mesmo do profissional direcionando isso, porque é a gente que vai garantir como essa criança está comendo, né, e a segurança alimentar. E aí é um trabalho mesmo em equipe. A Nutri ajuda com esse planejamento, por exemplo, que textura de conforto ela tem. Na minha avaliação, a gente já consegue perceber, né? E aí já diz, Bia, faz um planejamento alimentar na textura sólida macia, pelo menos nesses primeiros 1 mês, 2 meses de tratamento. Então, garantir que ela vai se nutrir, garantir que ela vai começar a ter um conforto nessa boca, que vai começar a ter uma relação diferente com o alimento, mas comendo um alimento nutritivo, né? Então, isso tudo é o que a gente vai direcionando para a equipe, porque depois dessa nomenclatura, né, que também não é uma nomenclatura antiga, ela veio depois de 2019, né, Gabi, com o lançamento lá do artigo da equipe do Gudai, então ele coloca que a criança pode ter alteração em 4 aspectos. Ele pode ter a questão do distúrbio alimentar por uma questão orgânica, né, por uma questão nutricional, por alterações psicossociais e por questões de habilidades básicas para se alimentar. Então, entre a gente da fono, se essas habilidades têm a ver com as questões sensoriais globais, não só de boca, mas do corpo inteiro, entra a terapia ocupacional também para ajudar. E aí, o profissional, que é a porta de entrada, seja a fono, a Nutri, a TO, ela vai fazer o escaneamento, né, de quais são os profissionais mais necessários naquele momento, para ajudar aquela família e aquela criança. Então, é justamente nesse direcionamento que a gente atua de maneira bem intensiva mesmo, né? Exatamente. Você falou uma coisa interessante, né, da questão da habilidade motor oral, e é isso muito que você falou, né? Muitas vezes a criança, ela está consumindo alimentos que não estão compatíveis com a habilidade motora que ela tem naquele momento, né? Então, a criança está sendo ofertado para a criança, por exemplo, um bife, né? Isso. E aí a gente precisa de uma habilidade motora mais complexa para conseguir lidar com aquele alimento, e ela não consegue, porque nem sempre a idade cronológica ela vai bater com a habilidade motor oral que a gente está esperando, né? Por isso que é importante a nossa avaliação, porque além da questão, né, da consistência, a gente vai avaliar se ela tem condição, a questões, por exemplo, de frênulo, de movimentos mandibulares, a oclusão, né, que a gente vai avaliar também, enfim, tem vários aspectos que a gente vai olhar. E uma coisa importante, Eugênia, que você falou, né? A gente trabalha com todas essas coisas, né? E trabalha também ampliando o olhar. Uma das fotos que eu vi em relação, né, à questão da distúrbio alimentar pediátrico é uma foto que mostra que o foco dos profissionais não tem que estar apenas na boca, né? Mas ampliar esse olhar para tudo que está acontecendo ao redor, né? Então, trazer a família é muito importante. Não existe terapia para distúrbio alimentar pediátrico se a gente não envolve quem cuida dessa criança, né? A gente precisa deles participando de todo o processo, né? Enfim, entendendo esse processo, levando o que é feito na clínica para casa, isso é fundamental, senão a gente não avança, né? E, Bia, você tem algo a acrescentar em relação à conduta específica da nutrição? Em relação à conduta específica da nutrição na terapia alimentar, a gente sempre, claro, com o encaminhamento do profissional, né, que atendeu essa criança primeiro, ou se ele veio primeiro para a nutrição, a gente faz o escaneamento dessa criança, a gente faz toda a avaliação nutricional. Como eu falei, a gente vê se ela está com o peso adequado, mas vai ver se essa criança está nutrida ou não, se ela tem um aporte de proteína correto para a idade, se ela tem um aporte calórico correto, se ela está precisando de alguma suplementação de algum micronutriente, às vezes está com algum micronutriente em deficiência, então a gente entra com a suplementação. Então, tudo isso a gente vê na parte da nutrição. E aí, a parte do cardápio não é tão simples como a gente pensa. Vamos fazer um cardápio para criança. Às vezes, tem crianças que chegam com 5 alimentos no repertório alimentar. Como é que a gente vai fazer um cardápio com 5 alimentos, com 3 alimentos? Então, a gente sempre tem que estar bem alinhado com a fonoaudióloga, né, para a gente ver qual a textura segura e confortável para essa criança, para a gente poder ir aumentando esse repertório alimentar dessa criança, para ela poder conseguir acrescentar novos alimentos nesse repertório. Outra coisa também que a gente tem que prestar muita atenção na parte da nutrição é ver se tem alguma
alguma questão orgânica também que influencia essa dificuldade alimentar dessa criança. Se essa criança tem alguma intolerância, se essa criança tem alguma alergia. Então, a gente sempre tem que fazer esse escaneamento bem completo para a gente observar e, se possível, encaminhar para um alergo ou então um gastropediatra. E aproveitando, você comentou sobre um termo, né, durante as suas falas, que é a questão da educação alimentar e nutricional. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é isso, né? A gente escuta muito, na verdade, a gente aprende muito na faculdade, né, sobre esse termo, educação alimentar e nutricional. E a gente relaciona muito esse termo com as crianças, né, porque a gente lembra de educação, lembra de criança, né, sobre educar. Então, esse termo nada mais é, né, do que um termo que existe na nutrição, que se chama EAN, né, muitas nutricionistas conhecem como EAN, né, que é o termo justamente que a gente tem para guiar as pessoas em si, não só crianças, mas adultos também podem ser educados na educação alimentar e nutricional, a ter uma qualidade de vida, a ter uma alimentação saudável, ou seja, promover essa autonomia na hora da alimentação. Então, você ter a autonomia de você saber escolher um alimento saudável para o seu crescimento e seu desenvolvimento, independente se você é uma criança, se você é um adulto ou se você é um idoso. Então, essa é a função da educação alimentar e nutricional, é promover autonomia para as pessoas escolherem alimentos saudáveis para ter um bom crescimento e desenvolvimento. Perfeito. E a autonomia é algo que a gente precisa incentivar também nessas crianças, né? A questão até da autonomia da escolha dos alimentos, mas também a questão de conseguir compreender o que é saciedade, o que é fome, né? Enfim, são coisas bem importantes. Além do que, uma das chaves do nosso tratamento, né, Gabriele, é justamente, por meio dessa autonomia, a criança já criar as estratégias. Por exemplo, eu vou tomar um suco, vai ser muito forte, então eu posso tomar um gole de água depois, para dar melhorando aquela sensação que eu tive. Então, eu posso pegar um pedaço de, sei lá, de bife, mas colocar um pedaço pequeno. Então, ela já vai criando estratégias, que é um dos objetivos da gente em terapia, para ela estar no lugar dela recusar, chorar, sair do lugar, dizer que não quer, ela já de autoconhecimento mesmo, né, dela ir se percebendo, ela dizer, mamãe, esse está muito grande, faça pequeno. E aí a gente, durante a terapia, a gente sempre costuma comparar os tamanhos com animais, pelo menos eu faço isso muito. Então, vamos dar uma mordidinha de formiga, uma de gato, uma de rato, uma de leão, e a gente vai associando isso para deixar mais lúdico, mas para que ele entenda e faça justamente essas estratégias de autonomia mesmo, de conseguir falar a respeito do que está sentindo, né? E é impressionante que como a gente vê a criança toda semana, de como a gente conversa e vai inserindo isso de maneira muito lúdica, como ele já se apropria dos tempos. Então, eu tenho pequenininhos que falam, tia, a textura está muito difícil. Aí, né? Muito pequenininhos, mas já está percebendo o que é textura, o que é sabor, que antes o que ele tinha? Só a recusa, né? Só o choro, só sair de perto daquilo ali que ele estava considerado como ruim, né? Como aversivo. Então, isso é uma crescente mesmo, né? Você comentou da autonomia, né? Até com os mais velhos, a gente pode até ajudar eles a terem decisões. Então, vai numa festinha, né? Vai numa festinha na casa de alguém, né? Então, assim, tem várias coisas que você pode escolher para comer. Como é que você vai escolher esses alimentos? Vai no local, por exemplo, que é buffet, né? Buffet para você escolher o seu próprio alimento, né? O self-service. Então, como que você pode escolher ali, né? O que você conhece, o que você gosta de comer, o que você tem mais conforto. Então, essas são coisas que também a gente vai trabalhando para falar sobre a autonomia, né, dessas crianças. E, Bia, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão da importância da suplementação em alguns casos, né? Como que isso funciona? Alguns casos, né, a gente sempre tem que avaliar a criança individualmente, né, avaliar a questão também dos exames bioquímicos, que é super importante na avaliação nutricional, a gente precisa saber se essa criança realmente tem o aporte necessário e, em alguns casos, há necessidade de entrarmos com a suplementação, mas sempre de forma cautelosa, com muita segurança e de forma individualizada. Nunca, chegou uma criança com dificuldade alimentar, já bota suplemento. E bota laxante, bota isso. Então, não é assim que a gente conduz, né? A gente sempre tem que ter um olhar mais apurado para essa criança, para colocar ela em todas as curvas possíveis para ver como ela está, para a gente aí sim entrar com essa suplementação. Porque, assim, suplementação, a criança logo no início já recebe o ferro,
já recebe a vitamina D, muitos também já indicam ômega 3. Então, a gente tem a suplementação inicial, que até antes dos 6 meses a gente já começa. E aí, começando a alimentação, muitos pais acabam tirando essa suplementação porque acham que vai garantir tudo através do alimento, né? Só que muitas vezes não acontece. A introdução da alimentação complementar, às vezes, não é tão satisfatória, né? Não é feita da maneira correta. E aí a criança já começa a apresentar dificuldades alimentares ali mesmo na introdução alimentar. Então, a gente tem que ter realmente um olhar bem cauteloso e bem cuidadoso em relação a essa parte de suplementação. Não sair suplementando qualquer criança que chega com dificuldades alimentares. Exatamente, a cautela ela é necessária, né? Mas a suplementação também, como fonoaudióloga, eu vejo como uma oportunidade também de conseguir trabalhar com essa questão dos pais, né? Então, aquela questão da angústia, da frustração, porque o filho não está tendo acesso a alguns nutrientes, né? Então, isso pode ajudar também a todo mundo realmente conseguir ter mais conforto para seguir com as terapias que são necessárias, né? Pelo menos por algum tempo. Então, eu acho que isso é fundamental, né, Bia? Com certeza, traz uma segurança, né, para os pais e para quem está trabalhando também, de não querer. Os pais chegam muito angustiados, né, chegam muito querendo as coisas para ontem, que o filho coma para ontem. Então, a suplementação, ela abre portas nesse quesito de você trazer uma segurança, da gente ter mais tempo hábil para trabalhar essa criança, para ir aos poucos e não querer atropelar todas as etapas. Uma das coisas também, Bia, que eu queria que você falasse, tanto como tem a questão da suplementação, no sentido de ser prescrito de uma maneira muito maior, e às vezes nem é prescrito por pediatra ou por nutri, a própria mãe tem acesso, né, onde compra, os leites hoje estão muito bem suplementados, né, mas tem as questões de probióticos e prebióticos, né, que ainda tem toda uma questão de quando é indicado, de se é indicado. Eu vejo muitos os meus pais com essa recusa, com essa dificuldade de inserir isso no dia a dia, né, dessa criança. Já existem muitos estudos, né, sobre os pré e os probióticos, só que, assim, não existem estudos que amarrem a quantidade, para que caso. Então, não existe, assim, um estudo que fale tal cepa é bom para tal caso, nesta quantidade. E sabe-se que existem cepas que são bons para determinadas coisas. Só que não existe, assim, um consenso na literatura que fale a quantidade. Então, isso é muito relativo de organismo para organismo. Tem pessoas que vão se dar super bem com a cepa para determinada função, tem outras que não. Então, justamente, entra a questão também da gente analisar a criança como um todo. Não somente olhar os exames bioquímicos, mas a gente analisar, fazer a anamnese completa, fazer a avaliação clínica dessa criança. Bem detalhada, né? Bem específica para aquela situação. Exatamente. E um dos desafios que a gente tem, né, atuando com essas crianças, é a questão do alinhamento das condutas. Então, a gente comentou que vários profissionais podem participar dessa equipe, né, e nós temos médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, vários profissionais, né, se a gente juntar aqui também família, escola, tem bastante gente, né, que a gente precisa... né? Os cuidadores, muitas vezes a criança, né, não fica o tempo todo com apenas um cuidador. Às vezes ela tem 2 casas, e tem os avós, e tem, enfim, né, várias questões ali, a gente precisa alinhar tudo isso. E eu queria que vocês falassem um pouco até da experiência de vocês, né, como vem sendo alinhar a conduta com os profissionais. Então, eu acho que o desafio maior é justamente essa adesão ao tratamento, sabe, Gabriele? E entender que quando uma criança entra em terapia, a casa toda entra, né? É uma rotina nova que acaba sendo inserida, são orientações novas, até virar um hábito, então leva um tempo, a criança já está acostumada, então se está saindo da sua zona de conforto, vai ter uma reação comportamental, emocional, isso faz parte do processo. Então, o que a gente inicia mesmo é pelo acolhimento da família, acolher a família, que é a chave principal, terapia, paciente e família, senão a gente não consegue. E aí, com esse acolhimento da família, a gente vai explicando, mostrando quais são as necessidades daquela criança, quais são as dificuldades, o porquê. Porque como a alimentação tem muito a questão cultural, né, de todo mundo, a gente come, né, desde que muda muito, tem muita interferência disso. Então, tem uma escola assim, mas ele comia super bem até 2 anos. Quando a gente vai fazer a anamnese, vai fazer a avaliação,
ele estava num alimento liquidificado, processado até 2 anos. Então, já estava muito alterado, não tinha nada de bem, né? Mas por questões culturais da família dela, da região onde ela mora, acaba achando que isso é adequado, né, para aquela idade. Então, a gente é o acolhimento da família, e aí reuniões de equipes, trabalhar de maneira interdisciplinar mesmo, fazer o escalamento de prioridades, já que aquela criança tem muitas alterações, mas o que é prioritário, que vai formar a base, a estrutura do tratamento daquela criança. Então, ela não tem condições ainda, mesmo precisando de começar fono, porque ela está muito desregulada sensorialmente, então encaminha para a TO. Então, as questões de comportamento estão muito alteradas, faz fono e psico. Então, a gente nunca vai trabalhar sozinho, e é uma das questões que eu vejo muito, sabe? Quando o pai procura ajuda da fono, procura ajuda da Nutri, ela quer que a gente resolva, sem precisar, né, de intervir com outras ciências. E aí eu digo, não tem como uma criança, quanto mais velha for ficando, mais vai precisar de ajuda de outras questões, né? A gente maneja comportamento, maneja, mas esse não é um objetivo de terapia fonoaudiológica. A gente faz como processo de dentro de tem uma terapia. Então, a gente precisa fazer algumas orientações de utensílio? Faz, mas a gente não treina, por exemplo, o talher, não treina o uso, né, do utensílio dessas AVDs. Aí é com a terapia ocupacional, do cortado, levar a boca, dos posicionamento. Então, a gente faz atividades motoras, faz, mas a gente vê que a criança já tem uma pisada pronada, já tem uma alteração de tronco, já tá, a gente precisa da ajuda já física, do educador físico, a gente sempre vai precisar da ajuda. Então, acho que o grande divisor vai ser informação para essa família, né? E trabalhar em equipe. E aí, que a equipe não precisa estar todo mundo junto. Pode ser cada um no seu lugar, no seu consultório, mas que tenha tempo de se reunir, tenha tempo de fazer um objetivo terapêutico em comum, tempo de entender aquela criança como um todo, para que ela não fique em várias terapias, cada um, né, fazendo o seu, mas que não entenda aquela criança de uma maneira completa, né? Então, é esse o raciocínio clínico mesmo da intervenção de uma maneira mais ampliada, né? E aí eu costumo falar sempre para a mãe, mãe, tem a físio, tem a fono, tem a TO, são ciências diferentes que estão ali estudando para complementar o raciocínio, mas quando a criança vem para mim, ela é um todo. Então, eu preciso ver como ela está andando, como ela está pisando, como ela está sentando, como é que está esse tronco, como é que está nessa engrenagem desse sistema óleo-crânio, né, facial. Então, isso tudo é um olhar mais apurado, né, de entender como é que essa criança está se comportando, se colocando no espaço, né, de uma maneira geral. E a gente também, assim, tentar passar sempre para os pais, para os cuidadores, que a terapia alimentar é um processo, né, que a dificuldade alimentar, ela não é uma questão que a gente vai resolver e de imediato, em uma sessão. Né? Uma varinha de condão e plim, a criança vai começar a comer. Não é assim. Comer é um ato que a gente aprende, né? Como muita gente costuma falar que não é, mas comer é um ato aprendido, né? A gente vai aprender a comer. Imagina uma criança que está começando a introdução alimentar com todas aquelas texturas diferentes, aquele cheiro que ela nunca viu, aquele sabor que é diferente do leite materno ou da fórmula. Então, tudo é muito novo para a criança. E quando a criança ela começa nessa introdução alimentar de uma forma totalmente equivocada, aí a gente pode ter já a vertente da dificuldade alimentar. Então, a gente sempre tentar passar para os pais e para os cuidadores que é um processo. Não foi do dia para a noite que essa criança parou de comer, né? Foram várias coisas, é um contexto inteiro, como a Eugênia disse, né? Quando a gente começa a fazer a anamnese, aí você começa a linkar todos os contextos que englobam essa dificuldade alimentar. Então, eu acho que a questão é essa mesmo, é alinhamento, mesmo que cada um trabalhe em sua clínica, em seu consultório, sempre ter realmente essas conversas, essas reuniões para discutir o caso, porque não adianta cada um trabalhar no seu quadrado e acabam indo para vertentes totalmente distintas. Sempre a gente tentar se alinhar para ir em prol da melhoria dessa qualidade de vida para essa criança. Eu acho que logo nessa introdução alimentar, Gabriele, tem muito essa questão da que a Bia falou, a expectativa da família com a real habilidade sensório-motoral dessa criança, né?
É como se, com 6 meses, que a criança começa a introdução alimentar, é como se tivesse um alerta, não, agora ela vai comer. Então, como se tirasse uma chave, né? Uma chave, de uma expectativa, assim, muito grande do cuidador, da mãe, do pai, principalmente da mãe, né, que tem aquela reação mesmo de nutrição. Ou ele come, na cabeça da mãe, ela morre, né? Eu sou mãe, já passei por essa fase de introdução alimentar, então a gente costuma ligar para casa e aí, tá tudo bem, comeu? Chega da escola, e aí, foi bem, lanchou? Então, essa questão da sobrevivência com a alimentação é muito forte, né? Da gente que cuida de criança. Então, é justamente esse alinhamento de expectativa mesmo, né? E eu acho que uma coisa importante também, essa questão do alinhamento, a Bia, acho que uma de vocês comentou, né? A questão que as pessoas podem estar em consultórios diferentes, né? Desde que elas conversem, né? Mas isso eu acho fundamental, porque o alinhamento também trabalha com a expectativa dos pais e também passar por esse processo. Então, imagina ele num fonoaudiólogo que falar que precisa realmente de uma terapia, que pode ter algo orgânico, né? Aí ele vai num psicólogo, e o psicólogo fala que não tem nada. Né? Não tem nada a ser trabalhado. Aí vai no nutricionista, o nutricionista fala que é para comer aquele cardápio ali que ele fez, que é aí que vai dar certo. Então, eu acho que a questão do alinhamento, né? Eu acredito também, os profissionais, eles não precisam estar todos na mesma clínica, mas eles precisam seguir vertentes parecidas, porque senão a cabeça dos pais vira uma bagunça. Fica uma bagunça. Orientações, né? De uma vez só, de vários profissionais. Eu acho que também é uma questão importante também cada um não invadir a área do outro. Então, imagina a Bia fala que precisa daquele momento de uma suplementação e a gente fala que é um absurdo, né? Ah, imagina, não precisa não. Ou o psicólogo indica uma terapia e a Bia fala que não precisa, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar nisso, né? Como alinhar o que cada um é responsável, né? E o que todo mundo é responsável, o que cada um é responsável, para a gente poder também identificar, né? Então, assim, uma frase que eu ouvi uma vez que eu nunca mais esqueci, que interdisciplinaridade significa todo mundo, mas não todo mundo ao mesmo tempo. Então, às vezes, como você disse, né? Às vezes a criança precisa passar por uma TO primeiro, e depois ela vai começar com uma psicóloga, ou vai começar com uma fono, e depois vai para o nutricionista. Então, não necessariamente todo mundo vai começar ao mesmo tempo. Até por uma questão de demanda da família. Será que a família tem condição financeira? Em questão tempo, né? Logística de levar. Isso, logística para participar de um monte. A criança mesmo, será que ela está preparada para participar de milhares de terapia por semana? Então, acho que o alinhamento de conduta é uma das coisas mais fundamentais que a gente precisava trabalhar entre as profissões, né? Então, assim, quem começa, quando começa, quem encaminha, para quem encaminha, com qual objetivo, para a gente chegar no objetivo final, que para todo mundo deveria ser o mesmo, né? Ajudar a família e ajudar a criança. Ajudar a criança. Então, esse ponto que você falou, Gabriele, da questão de ninguém invadir a área de ninguém, é justamente o motivo da gente estar conversando hoje, né? Então, por exemplo, na minha percepção, Bia, e você aí corrige se eu estiver errada, o que, por exemplo, a nutrição faz dentro da terapia alimentar? Faz um planejamento alimentar baseado, né, na textura de conforto, na textura de segurança daquela criança, faz a avaliação do desenvolvimento alimentar infantil daquela criança, vai precisar de probiótico, prebiótico, suplementação ou não, que momento isso vai acontecer, quantas mamadeiras, quantidade de leite, tudo isso, né, importante, porque a gente tem muitas crianças dependentes de líquidos, né, a gente é comum, a gente ter crianças com 5, 6, 7 mamadeiras diárias, né, a questão da terapia alimentar em relação à orientação e educação nutricional, que esse é o grande diferencial para essa criança estar mudando todas essas questões da relação que ela tem com o alimento, né? Porque isso é o que eu acredito que a terapia alimentar dentro do contexto da nutrição, que como a gente não tem um direcionamento, vocês da Nutri não tem, fica muito no senso comum. E o senso comum é uma linha muito tênue, né, Gabi? Do que eu entendo, do que a Bia entende, do que uma pessoa que fez um curso e está lá no interior desse Brasil tão grande, do que ela entende também. Então, da necessidade do acesso de outros profissionais, né? Então, quando a gente tem um direcionamento, isso fica mais tranquilo. Por exemplo, eu vejo você pegar um mordedor, que parece ser algo muito simples, né? Não, eu vou dar um mordedor para uma criança, ela vai treinar a mastigação. Mas quanta coisa de raciocínio tem ali? Tem a textura do mordedor,
a consistência do próprio instrumento. Que musculatura está acontecendo isso? Como é que está essa musculatura? Qual é a função desse músculo? Se essa criança tem condições de ter uma abertura de boca, como é que está esse ATM, que é a articulação temporomandibular dessa criança, se ela dá conta, né? Então, condução oclusal. Tem a questão oclusal. Então, tanta coisa tem ali para você dar um mordedor para uma criança. Então, olha a sua responsabilidade enquanto profissional de saúde. E está fazendo alguma coisa que pelo seu senso comum. Então, se você é profissional de saúde, não existe senso comum. Você tem que estar baseado em práticas de evidências científicas. Senso comum, vai o pai, vai a babá, vai o cuidador, porque ele não estuda para isso. Mas se você é profissional de saúde, não, você tem que ter. Eu posso fazer isso, qual é o impacto que eu posso estar nessa criança, né? De estar atrapalhando, estar prejudicando. Então, a ideia que eu tenho de terapia alimentar, de trabalhar em equipe, é justamente isso, né? Dessa organização de intervenção mesmo. É justamente a gente se apropriar da nossa área, né? Do que a gente estudou, do que a gente passou 5 anos estudando. Eu não estudei sobre mordedores, cavidade oral, a gente não estuda sobre isso. Nutrição não estuda sobre isso. A gente estuda sobre o que a gente, sobre a parte que eu atuo, sobre justamente o que a gente falou, sobre prescrever um plano alimentar, sobre adequar uma suplementação, sobre exames bioquímicos. Então, essa parte eu deixo totalmente para a fonoaudióloga, entendeu? Eu vou estar alinhada assim com ela para ter o entendimento, claro, para eu poder agir na minha área, mas nunca invadindo a área do meu colega. E é isso, tem que ficar bem claro, né? Porque é uma vida de uma criança, né? De uma família, de todo. Então, isso a gente, muitas vezes, Gabriela, a gente tem uma pressão dos pais. Não, Eugênia, me diga o alimento que eu trago, me diga a receita que eu faço. Então, infelizmente, eu não consigo. Eu posso lhe dizer a textura de conforto, mas quem vai fazer o planejamento alimentar, quem estudou para isso, vai ser a nutrição, né? Quem vai fazer toda essa situação de suporte, né, de suporte calórico diário para essa criança é a nutrição. É isso, para isso que eles estudaram e estão aqui. Então, é justamente, né, fazer parte desse entendimento, né, do que a gente está em todos os lugares que a gente for, a gente está reforçando essas questões, né, de informação mesmo para a família e para os outros profissionais, né? Perfeito, gente. Acho que esse é o recado final, né? A questão da importância da gente ter uma equipe interdisciplinar, mas essa equipe precisa estar alinhada com as condutas, falando a mesma língua, seguindo a mesma vertente para ajudar essa família, né? E aí nós temos coisas em comum de atuação, mas temos coisas muito específicas, né? A importância da gente respeitar realmente o trabalho de cada um e aquilo que é nossa competência. Perfeito. Muito obrigado, Bia. Obrigado, Gabriele. Obrigada, meninas. Boa noite, meninas. Boa noite. Obrigada.